Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 11 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande novidade de ontem para hoje foi um enorme ataque ucraniano contra Moscou, né? Uma vez que a gente não deve mais nenhuma satisfação para os Estados Unidos não estão ajudando mais nem com armas, nem com inteligência. Então, por que não atacar Moscou diretamente, né? A Ucrânia já tinha provado que consegue atacar Moscou diretamente, evitava fazer isso por pedido da administração Biden, mas agora que não tem mais nenhuma ligação com os Estados Unidos, fizeram um grande ataque aqui em Moscou com 300 drones e muito dano, tá? Parece que teve até gente morta lá em Moscou. Vamos entender esse assunto aqui. Outros pontos foram atingidos aqui em Voronezh, Lipetsk, Oriol, Kursk, Bryansk, vários outros pontos aqui foram atingidos também, refinarias, instalações, empresas, indústrias, enfim. Bom, na linha de frente, aqui em Kursk, as notícias não são boas. Continuam os russos avançando e imagina-se que eles vão tentar tomar Sudzha ao longo dos próximos dias, né? A gente não sabe ainda qual vai ser a posição ucraniana, se eles vão continuar segurando essa invasão aqui em Kursk, porque como a gente falou para vocês, embora as notícias aqui sejam ruins, né, realmente os russos estão avançando aqui, retomaram boa parte aqui do norte, da região norte que a Ucrânia tinha tomado, os ucranianos estão muito bem entrincheirados em Sudzha. Pode ser que eles resistam aqui por bastante tempo, ou pode ser que eles desistam disso e poupem tropas para justamente o outro ponto que está acontecendo, que é aqui em Toretsk. Em Toretsk, os ucranianos têm avançado bastante aqui, conseguiram cercar toda o 8º Batalhão Russo aqui e abriram um buraco na defesa russa aqui em Toretsk. Já tem gente falando em tomar Orlivka. Eu não sei o que vai acontecer, mas as notícias são boas aqui em Toretsk, né? Do ponto de vista diplomático, começou a reunião lá na Arábia Saudita entre americanos e ucranianos. Eu não tenho nenhuma expectativa positiva com relação a isso, mas vamos ver o que sai dessa reunião lá na Arábia Saudita, né? O Elon Musk também ontem disse que o X estava instável, realmente o X estava instável ontem, devido a um ataque massivo feito pela Ucrânia. Isso, ele falou abertamente, culpou a Ucrânia por isso. Para mim está mais do que claro que o que ele quer é uma desculpa para cortar Starlink da Ucrânia. Está mais do que claro isso, né? Na verdade, quem fez o ataque foi um grupo ligado aos palestinos, um grupo pró-Palestina e ligado também à Rússia. Ou seja, é possível que tenham sido os amiguinhos russos dele que fizeram isso exatamente para dar ao Elon Musk a desculpa dele cortar a Starlink da Ucrânia, né? Vamos entender o que vai acontecer aí. Por enquanto não foi cortado, mas é o que eu falo para vocês, é questão de tempo, né? Bom, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Jagunço Aspone do Xandão, Peter Pescoço de Pug e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente teve um ataque dos russos contra a Ucrânia também ontem. Foram 126 drones Shahid. A grande maioria deles derrubados, né? Alguns acabaram atingindo os alvos. Também teve um míssil Iskander-M que também foi derrubado. Então teve ataque russo contra a Ucrânia ontem também, né? Mas isso não é novidade, vocês sabem, esse tipo de ataque tem todo dia. A grande novidade foi justamente o ataque ucraniano contra Moscou, tá? Foi um grande ataque. Tem um monte de coisa pegando fogo lá. Por 3 anos a Ucrânia jogou bonitinho, né? Fez o lado bonzinho, obedecendo às restrições americanas, onde eles poderiam e não poderiam fazer com o Putin, né? E não queriam atingir as sensibilidades delicadas, enquanto os russos matavam milhares de ucranianos, mulheres e crianças. Mas uma vez que agora os Estados Unidos estão do lado da Rússia, isso acabou, né? Ou seja, a Ucrânia atingiu Moscou aqui e com muita força. Aqui tem várias imagens aqui, não foi só Moscou, tá? Teve também Kursk, Belgorod, Oriol, Lipetsk, Bryansk e Ryazan. Os drones atingiram apartamentos próximos de Moscou, uma fábrica de tinta, muitos carros e também um HIMARS reportadamente atingiu Kursk. Explosões foram ouvidas próximas de um campo militar em Ryazan. Os aeroportos russos estão todos em alto alerta. Chegaram a ser fechados, já foram reabertos, mas estão em alto alerta, né? Esses drones ucranianos que atingiram apartamentos, certamente isso aconteceu devido a próprios sistemas de guerra eletrônica russo que desviaram os drones, né? Tá aqui vendo os drones atingindo apartamentos lá na Rússia, né?
Ou seja, chegou o ponto em que a Ucrânia parou de jogar bonitinho nessa história, já que ficam os russos destruindo civis ucranianos, por que os ucranianos não vão também atingir os civis russos, né? Então acabou essa brincadeira, tem aqui várias imagens de apartamentos atingidos lá em Moscou, e certamente aqui ó, também atingiram um depósito de óleo em Stalinikon, em Oriol, e teve Dagilevo, próximo de Ryazan, um monte de coisas atingidas ali nesse meio do caminho. Essa daqui é o Oka Center, um depósito em Serpukov, na região de Moscou, que pegou fogo. E como eu já expliquei para vocês, embora você possa dizer assim, ah não, mas esse tanque aqui tá inteiro, aqui, não destruiu, né? Mas o fato de ter pegado fogo desse jeito aqui, ó, o fato dele estar todo escuro aqui, significa que recoseu o aço todo aqui. Esse tanque não tem condições de segurar mais combustível aqui, por conta do aquecimento, por conta da temperatura que ele chegou aqui, né? Então, muito provavelmente, esse tanque está perdido. Aqui, ó, tem mais imagens aqui de drones que destruíram um trilho ali em Moscou, né? Então dá para ver aqui, de novo, é lógico que os ucranianos não iriam usar um drone para atingir um trilho em Moscou, não faz sentido, o trilho é muito rápido de reparar, né? O que aconteceu aqui muito provavelmente foi justamente que os ucranianos tinham um outro alvo lá em Moscou, mas os sistemas de guerra eletrônica russos desviaram o drone e atingiram ali o trilho, né? Um drone ucraniano destruiu também aqui, ó, 20 carros num estacionamento no aeroporto de Domodedovo, em Moscou, né? Mais uma vez aqui, muito provavelmente o drone visava alguma artilharia antiaérea, tipicamente perto de aeroportos tem artilharia antiaérea, e ele acabou sendo desviado pelo sistema de interferência eletrônica russo, e aí caiu no aeroporto e destruiu os carros, né? Aqui, ó, uma outra empresa aqui, a Shebekino, uma companhia que produz aço, também pegou fogo ali na região, ou seja, mais uma área atingida aqui, né? Bom, os russos ficaram bastante chateados com esse ataque, disseram que vão mandar um Oreshnik, aquele míssil, o dildo brocha do Putin, na Ucrânia, né? O que ele está falando aqui, não que tem que responder a esse ataque de UAV. Responder o que? Você já responde todo dia você já está com a Ucrânia, que novidade que vai ter mais um drone, mais um míssil contra a Ucrânia, né? Enfim, ele está dizendo aqui que a decisão está com o comandante em chefe, com o Putin, mas eu acho que está na hora de lançar um Oreshnik, provavelmente mais de um, como se eles tivessem um monte desses, não tem porcaria nenhuma. Enfim, essa é a questão, né? O ataque a Moscou foi um ataque muito grande, um monte de drones causou dano lá em Moscou e mostra uma nova fase nessa guerra. A Ucrânia agora não precisa mais ficar contida pelos americanos, pode atacar com liberdade, né? Já que estamos sem ajuda americana mesmo, vamos atacar com liberdade, e isso pode ter certeza, a Ucrânia tem produzido muitos drones, vai conseguir fazer um estrago muito grande por aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem duas situações diferentes aqui. Bom, antes de mais nada, lá em Kursk, parece que a situação do cano, os russos que entraram pelo cano, é ainda pior, tá? Segundo ele está dizendo aqui, esse comandante está dizendo aqui, 800 pessoas entraram no cano e saíram talvez 100 do outro lado, né? Onde é que os outros foram? Então a gente estava esperando, a gente tinha a ideia que era a tropa de elite russa de 100 homens que teria morrido, aparentemente 100 homens foram os capturados pelos ucranianos, os outros 800 estão dentro do cano até agora, meu amigo, não saíram de dentro do cano não. Enfim, a gente não tem informações detalhadas sobre isso, né? Agora, em Kursk a situação não é muito boa. As tropas russas estão preparando para fazer um ataque em Sudzha, ou seja, é o que diz aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra. Sudzha, como vocês sabem, é justamente essa cidade principal aqui, onde os ucranianos fizeram uma trincheira muito forte, né? Fizeram o principal ponto de defesa deles aqui. Os ucranianos tinham tomado toda essa área aqui ao norte, também para o lado de cá, até Lubiomivka, até Snagost chegou a ser tomada pelos ucranianos. No final eles estão só em Sudzha aqui, e os russos querem muito retomar essa região, né? É lógico, o objetivo ucraniano principal é atritar os russos, é principalmente destruir muitos russos nesse processo, e aparentemente estão conseguindo, haja vista o desespero dos russos para tomar isso daqui. Os ucranianos vão recuar, tem gente falando que vão recuar, que na verdade que toda essa manobra aqui, toda essa área norte aqui que os ucranianos saíram, na verdade praticamente não teve briga, foram os ucranianos já recuando aqui, exatamente porque entendem que já atingiram os objetivos aqui com essa incursão em Kursk e não há necessidade mais de ficar aqui, né? Seja lá qual for a estratégia que os ucranianos usavam para fazer uma negociação de paz ou para forçar os russos a continuar lutando, né? Muita gente diz isso, que o grande objetivo dos ucranianos é atritar
debilitar o exército russo. Então eles temiam que os russos parassem, como estão parando na linha de frente toda, queriam que eles continuassem lutando para ter mais atrito por aqui. Então, aparentemente, esse objetivo foi atingido e agora os ucranianos podem recuar para a Ucrânia. É isso que vai acontecer? Não sabemos. O Syrskyi falou que foi um recuo que aconteceu no norte aqui. O Syrskyi é o comandante das tropas ucranianas, né? No norte aqui foi um recuo ucraniano, sim, mas os ucranianos ainda estão em Súdia, ainda vão recuar daqui, a gente não sabe o que vai acontecer a partir daqui, né? Aqui está uma imagem de como é que está o mapa aqui na região de Súdia, né, na região de aqui, ó, os ucranianos resistindo por aqui, os russos já teriam avançado até bem perto da cidade, então vamos aguardar os próximos dias para entender o que acontece aqui. De qualquer forma, esse mapa já mostra as tropas ucranianas recuadas aqui no território ucraniano, ou seja, indicando que provavelmente a opção ucraniana é entender que já atingiram os objetivos por aqui e estão recuando, né? Por outro lado, aqui, justamente na região de Toretsk, a gente tem boas notícias, né? Toretsk, a gente tem acompanhado que os ucranianos têm feito alguns avanços bastante significativos aqui. E, bom, tem um monte de imagens aqui dos batalhões brigando lá em Súdia, em Toretsk, coisa e tal. Um monte de tanques destruídos, mas isso daqui não tem nenhuma novidade, né? Em Toretsk, a notícia que a gente tem aqui é que tropas de elite ucraniana avançam no sudoeste de Toretsk, enquanto as defesas russas desabam completamente, né? O 8º Exército Combinado Russo foi quase totalmente erradicado aqui na região. Segundo fontes russas, isso cria um gap problemático ali na defesa ucraniana, né? Então a gente está falando aqui de Toretsk, nessa região aqui. Toretsk está aqui. Os ucranianos têm avançado aqui por baixo de Zabalka e também aqui por cima em Dashne. E a grande coisa é que se você olhar aqui, Toretsk, nessa região toda aqui é um esticão que os russos fizeram aqui. Orlivka está logo aqui. Orlivka é uma cidade muito importante para os russos em termos de logística. É possível que isso seja o objetivo dos ucranianos, tá? Aqui, ó, o Intel Schizo fala aqui, ó, eu não acredito que seria óbvio, né, que seria tranquilo para a Ucrânia engajar em guerra urbana em Orlivka. Ucrânia pode manter o momento se eles puxarem as forças russas até as linhas defensivas que estavam definidas na última década, mas para entrar em Orlivka seria complicado. Agora, se você olhar aqui as posições defensivas russas aqui, ó, dá para ver que realmente tem um buraco aqui em Orlivka, né? Isso poderia ser usado pelos ucranianos para avançar aqui? Bom, é uma possibilidade. Eu acho que não. Eu acho que guerra urbana em Orlivka seria muito complicado para os ucranianos aqui, mas é uma possibilidade, né? Pegaria os russos de surpresa, pegaria toda essa defesa russa aqui de Donetsk pela retaguarda. Pode ser um movimento que os ucranianos estão preparando aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pela primeira vez em quase um ano, a Rússia voltou a usar o A-50 AWACS, né, que é um avião russo de alarme prévio, né, de inteligência, que eles não usavam justamente porque os ucranianos, com as armas americanas, destruíram esses aviões, destruíram vários desses aviões russos, né? Agora parece que eles estão rodando ali na região de Oriol com outros caças russos impedindo, né, fazendo a proteção deles, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Eles usaram isso essa manhã justamente por conta do ataque dos drones ucranianos contra Moscou, mas eu acho que seria uma boa se os ucranianos acabassem com mais esse A-50, né? Os russos esconderam todos eles e os russos não têm muitos desses aviões, não. Alguns dizem que tem só 2. Por outro lado, o pessoal está dizendo que eles estão usando o A-50 justamente porque os americanos pararam de passar inteligência para os ucranianos. Então eles acreditam que sem essa inteligência os ucranianos são incapazes de derrubar o A-50 e isso dá novamente a vantagem para os russos em termos de aviso prévio, né? Ou seja, isso é mais uma consequência da nova aliança entre o Trump e o Putin, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre a situação ali em Súdia, né, ali em Kursk, e também fala sobre as negociações que estão acontecendo na Arábia Saudita, que a gente vai falar em seguida, né? A Rússia continua publicamente dizer que quer a paz, enquanto não oferece absolutamente nenhuma concessão
sua sobre essa paz. Ou seja, os russos querem paz do jeito que está, querem parar a guerra do jeito que está. Isso para a Ucrânia é inaceitável, mas vamos ver o que vai sair desse acordo lá na Arábia Saudita, né? Talvez saia um acordo tão ruim quanto o acordo que foi oferecido para Israel, né? Vocês sabem que, enquanto Trump tem falado muito questão de não, que a faixa de Gaza, que tem que tirar os palestinos tudo dali, coisa e tal, agora a gente ficou sabendo que o Trump estava negociando com os palestinos esse tempo todo, né? Ou seja, o Trump, eu não sei não, tá? Essas pausas do Trump, essa vontade do Trump de dizer que ele parou a guerra e não sei o que lá, ele está forçando uma barra enorme, e não está sendo uma paz boa não, tá errando tanto em Israel quanto aqui na Ucrânia com essa história, né? Enfim, bom, a gente teve uma outra novidade ontem também, que foi o X ficou instável, né? Realmente ao longo do dia, várias vezes, não foi em todos os lugares, mas eu experimentei isso aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. O X ficou fora do ar, você não conseguia acessar, estava com problema, e o Elon Musk disse isso daqui, ó, houve e ainda está acontecendo um ataque massivo contra o X. Nós somos atacados todos os dias. Na verdade, todas as empresas são atacadas todos os dias, tá? Mas isso foi feito com um monte de recursos, né? Ou um grupo coordenado muito grande, ou um país está envolvido. Estamos investigando e não sei o que lá, né? O pessoal aqui todo chateado. Primeiro os protestos contra o Doge, então as lojas da Tesla foram atacadas, e agora o X caiu e não sei o que lá. Pois é, eu acho que esse movimento do Elon Musk em direção à política acabou não sendo uma coisa muito positiva, porque acabou realmente imprimindo uma imagem ruim aos produtos dele. Veja, eu sou a favor dos cortes no governo americano, acho que tem que cortar o USAID mesmo, tem que diminuir esses gastos do governo americano, concordo plenamente com isso, né? Agora, muita gente lá nos Estados Unidos não gostou. É lógico, você pode dizer assim, a esquerda não gostou, não tem problema, porque a direita ganhou a eleição lá nos Estados Unidos, né? O Trump foi eleito, né? Mas quando ele junta isso com mais os ataques à Ucrânia, e aí que eu falo para vocês que é o grande problema, o que tá jogando a coisa além da borda é justamente a posição do Trump e do Elon Musk sobre a Ucrânia, né? Que a esquerda americana não iria gostar das medidas de redução do Estado era esperado. O problema é que atacar a Ucrânia vai muito além disso, você ataca inclusive muita gente dentro dos republicanos. Eu não sei se o Trump está ciente do grande apoio que a Ucrânia tem entre os republicanos, ou se ele foi iludido por alguma informação falsa lá dentro, ou se ele está apostando que vai conseguir resolver o problema rápido, né, achando que vai resolver o problema rápido e ganhar o Nobel da Paz. Eu não sei qual é o erro desse pessoal, né, mas eles claramente estão com um problema de não verificar, não perceber a importância do assunto Ucrânia nessa história. Eu às vezes acho que ele está exatamente com o mesmo problema do Lula, né? De querer o Nobel da Paz. Forçou um acordo de merda para Israel, um acordo de cessar-fogo foi muito ruim para Israel, e agora a gente sabe que ele estava negociando com os palestinos o tempo todo, por mais que ele deu uma de durão e coisa e tal, ele estava negociando com os palestinos também, e está impondo esse acordo absurdo com a Ucrânia. Existe uma teoria geracional lá nos Estados Unidos, né, que diz que tem a quarta virada, a teoria da quarta virada. Vocês já ouviram essa parada? Pois é, né? É a teoria de que depois de cada 4 gerações surge um novo líder, um novo grande líder que consegue, né, reunificar o mundo num novo ciclo de paz e coisa e tal. E eu temo muito que o Trump esteja entrando na roubada de achar que não, que eu tenho que parar a guerra na força, porque aí eu vou ser esse novo líder e não sei o que lá. Ele não está percebendo que se fizer isso, ele está, na verdade, do lado errado da história. Ele não está sendo líder coisa nenhuma. Ele está sendo o bundão que piora a situação e não termina a guerra. Essa guerra só pode ser terminada com a derrota da Rússia. Não tem outra alternativa para terminar essa guerra. Enfim, eu estou tentando entender como que o Musk e o Trump estão cometendo um erro tão sério. É lógico, existe a possibilidade deles simplesmente não estarem errando coisa nenhuma, deles realmente quererem isso. Eles querem que eles são agentes russos, estão entregando os Estados Unidos para os russos. Existe essa possibilidade. Eu confesso para vocês, eu sempre achei isso uma babaquice, mas hoje em dia eu olho para a situação e não consigo muito desviar disso não. Pode ser que realmente sejam agentes russos na Casa Branca, né? Enfim... Aqui, ó, o John Jackson já falou aqui, ó, não fique surpreso se eles culparem a Ucrânia. Falou logo que o Elon Musk falou sobre esse país coordenando, né? E logo em seguida o Trump afirmou
que o X sofreu um ataque cibernético massivo e acusou a Ucrânia de ter sido a origem desse ataque, né? É lógico que ele fez isso. Mas depois o grupo Darkstorm, que é um coletivo de hackers com guerras avançadas de cibernética e é conhecido por violações bem-sucedidas de ataque a sistemas altamente seguros. Ele foi estabelecido em 2023. O grupo tem uma agenda pró-Palestina e pró-Rússia, tá? E contra a OTAN, pró-Rússia. Faltaram colocar nisso daqui, tá? Que é muito importante também. Conforme relatado pelo Orange Cyber Defense. No mês passado, o Darkstorm emitiu uma declaração prometendo lançar uma série de ataques cibernéticos visando sites governamentais de países da OTAN, Israel e nações que apoiam Israel. Então, na verdade, esse ataque seria contra a OTAN. Um ataque contra a OTAN é um ataque pró-Rússia, né? E, além disso, eles apresentaram evidências. Eu não sei se eu coloquei aqui a evidência, mas eles apresentaram evidências do ataque que eles fizeram. Então, o grupo é pró-Rússia, é pró-Israel, não tem nada a ver com a Ucrânia. Não se pode descartar que, na verdade, foram os amiguinhos russos do Elon Musk que estão fazendo isso para permitir que o Elon Musk tenha uma desculpa para cortar a Starlink da Ucrânia. Eu já falei para vocês, a Ucrânia já está sabendo disso, está todo mundo sabendo que a Starlink na Ucrânia não vai durar muito tempo. Infelizmente, o Elon Musk já deixou claro que vai usar isso como ficha para nesse desespero deles, porque eles querem acabar com a guerra a todo custo, que tem que acabar com a guerra, que dá tudo para o Putin, dá os territórios, tudo, aceita tudo que o Putin quer, porque tem que acabar com a guerra de qualquer jeito. Nessa toada, eles vão acabar usando isso como ficha de negociação, né? Eles não vão conseguir, a Ucrânia não vai ceder, eu acredito que não vai ceder, não vai aceitar essas condições, e no final das contas o desespero deles vai ser esse, né? Porque eles vão ver a popularidade deles sendo corroída nos Estados Unidos sem ganhar absolutamente nada do que eles esperavam, né? Outra lambança que eu fico me perguntando realmente, caramba, o Elon Musk é um idiota, né? O senador Mark Kelly esteve na Ucrânia e publicou uma thread falando, né, o que eu vi me provou que nós não podemos desistir do povo ucraniano. Todo mundo quer que essa guerra termine, mas qualquer acordo tem que ser para proteger a segurança ucraniana e não pode ser uma entrega de resultados para o Putin. Deixa eu me falar sobre a conversa, sobre a minha viagem e por que é importante a gente ficar do lado da Ucrânia. O cara é um senador democrata, ele é da oposição. Ele está no ponto correto de criticar o governo. Aí o Elon Musk diz aqui, ó, você é um traidor. Olha só o que esse pessoal está falando, né? Eles estão tão desesperados na bolhazinha deles, porque a coisa não avança, né? Eles achavam que eu consegui dobrar o Zelensky facinho, e a coisa não está avançando e não vai avançar, e no final das contas eles estão desesperados nesse negócio, né? Chamou o cara de traidor, né? E aqui, esse é o ponto que eu falo para vocês. O pessoal adora dizer que é tudo guerra de narrativas, né? Não, porque tem a narrativa da Rússia, que foi a OTAN e não sei o que lá. Não, e o Trump tem um plano 4D para resolver o problema do mercado e coisa e tal. E não tem. Existe um ponto básico, na verdade, você tem que se basear na ética, você não pode sair por narrativa, é tudo narrativa e deixa pra lá. Isso não é um jogo de futebol, não se pode escolher um lado e torcer, não é assim. Existe um lado certo, que é a Ucrânia, por quê? Porque é o lado que foi invadido, é a vítima. Existe um lado errado, que é a Rússia, porque é o lado que iniciou a agressão, e ponto final, isso não é uma partida de futebol. Elon, se você não entende que defender a liberdade é uma coisa básica do que faz a América grande e nos mantém seguros, talvez você deixasse isso para aqueles de nós que sabem fazer isso, né, que entendem isso, né? Ou seja, realmente um tiro no pé do Elon Musk, porque tá mais do que óbvio que o cara está certo, não importa quantas narrativas sejam criadas, o cara está certo. Isso não é um jogo de futebol. Existe um lado que está certo, um lado que é vítima e um lado que é o agressor. Quem ficar do lado do agressor está errado, está apoiando uma agressão, né? E até o Zayan, né, o Peter Zayan, para quem não conhece, é um especialista, tem vários livros de geopolítica e coisa e tal, e embora ele nunca tenha gostado muito do Trump, é verdade, mas ele está colocando aqui uma coisa bem preocupante, né? A visão que ele está tendo desse governo Trump, isso não é só incompetência, né? Isso é um desmonte deliberado dos blocos que mantêm a força americana e a sua segurança, né? Eu acredito que nós devemos considerar agora que talvez os russos realmente tenham penetrado na Casa Branca. Ou seja, o cara tá com a mesma opinião do que eu, né? Eu sempre achei ridícula essa história de que o Trump é agente russo, não sei o que lá. Mas ou ele é agente russo, ou ele está sendo manipulado pelos russos de uma forma muito direta, porque não tem outra explicação para as decisões que ele está tomando, né?
Pois bem, e nesse meio tempo estão tendo as negociações de paz lá na Arábia Saudita. O Zelensky foi para lá, mas ele não vai participar das negociações de paz diretamente. Ele está lá para conversar com o príncipe saudita, que é uma figura muito importante nessa história, né? O Zelensky está apostando nos sauditas para tentar essa reaproximação, porque a Arábia Saudita, se aumentar a produção de petróleo, acaba com essa guerra, vocês sabem disso, né? Basta a Arábia Saudita começar a aumentar a produção de petróleo, cair o preço do barril de petróleo, que a Rússia quebra completamente. A Rússia consegue manter essa guerra aos trancos e barrancos, a economia russa está muito mal, mas ela ainda consegue se manter devido ao preço do petróleo que está alto, né? Então, essa é a conversa que o Zelensky foi ter lá na Arábia Saudita. Independente dessa conversa do Zelensky, começou aqui o encontro entre a delegação americana e a delegação ucraniana. Isso aqui, a imagem isso começou há poucos minutos atrás. A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado disso. É possível que a gente tenha esse resultado ao longo do dia. Eu falarei sobre esse resultado no vídeo de amanhã, né? Agora, seja lá o que for, eu acho que não vai ser coisa boa, tá? Que o Trump vai decidir se vai restaurar a ajuda militar para a Ucrânia depois do encontro lá na Arábia Saudita, ou seja, esse encontro está acontecendo agora, e depois, teoricamente, o Trump vai decidir alguma coisa, né? Vamos ver o que vai ser isso daí, né? O Budanov está dizendo aqui algo que todo mundo já sabe, né? A administração Trump, com essas conversas de paz, estão só ajudando um lado, o lado da Rússia. Só estão ajudando eles, não estão ajudando a Ucrânia em nada. E, bom, isso é mais do que óbvio no final das contas, né? Pararam de mandar ajuda militar para a Ucrânia, pararam de mandar inteligência para a Ucrânia, atacam o Zelensky e a Ucrânia o tempo todo na internet, ou seja, que diabo de negociação de paz é essa que você ataca o lado mais fraco, você ataca a vítima o tempo todo, né? Ou seja, é uma situação que não tem como o Trump sair ganhador. Mesmo que, vamos supor, por hipótese, ele consiga forçar a Ucrânia a assinar um acordo, vai ficar claro à vista de todos que ele está errado, que esse acordo é um acordo de merda. Igual o acordo de merda que ele fez lá com Israel também. Bom, parece que a Inglaterra está ajudando a Ucrânia nessa negociação, estão fazendo... os Estados Unidos quer ver se a Ucrânia é capaz de fazer concessões reais, e a Ucrânia está preocupada de ser vendida nessa história. É o que está acontecendo. Eu acho que a Ucrânia não deveria fazer nenhuma concessão. Mas, de novo, eu não sou a equipe ucraniana que está negociando lá, vamos ver o que eles podem fazer lá, né? Então, a Inglaterra está tomando esse papel de ajudar a Ucrânia nessa conversa de paz, e, sem dúvida alguma, vai ser uma negociação bastante dura, né? A Ucrânia quer persuadir os Estados Unidos a retomar conversas sobre ajuda, né? Eu, sinceramente, acho pouco provável isso daí. O fato é que, no final, a Ucrânia está dizendo que está pronta para lutar sozinho, se até a Europa abandonar a Ucrânia. A Ucrânia vai continuar lutando sozinha. Eu acho que não vai ter alternativa, mas eu acredito que a Europa vai ficar do lado da Ucrânia, né? Aqui a gente vê o Zelensky comemorando uma série de novos pacotes de defesa, mais defesa aérea, mais investimentos em nossa indústria bélica. Nas últimas semanas, os países da Europa fizeram dúzias de decisões para aumentar o apoio à Ucrânia, né? Então, aqui, ó, nós somos gratos a todos os nossos parceiros, juntos com a Ucrânia traremos a paz às nossas pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante. E uma coisa interessante é que já há mais de uma semana o pessoal russo tem visto Mirage 2000, que são os aviões franceses de coleta de inteligência, fazendo as operações tanto em Kaliningrado quanto no Mar Negro, né? Ou seja, a França parece que realmente está querendo assumir o papel dos Estados Unidos como fornecedora de inteligência para a Ucrânia. Os Estados Unidos, mais uma vez, está adotando uma postura que não tem justificativa nenhuma, ficando do lado do agressor, e com isso está perdendo sua influência no mundo. O que o Trump está fazendo é só destruir a influência americana do mundo sem absolutamente nenhum ganho. Mesmo que ele consiga esse acordo de paz, vai ficar claro para todo mundo o nível de sacanagem que ele chegou para conseguir isso, e não vai ajudar ele em nada no futuro. Se ele acha que isso vai ser o grande pacificador, o grande resolvedor de conflitos, não, ele vai ser o Chamberlain dessa próxima guerra. Bom, outra coisa curiosa é o apoio chinês, tá? Pela primeira vez, os chineses fizeram um programa elogiando a Ucrânia. Olha que coisa, a televisão chinesa sempre fez programas elogiando a Rússia, né? Fizeram já várias reportagens, estando lá do lado dos russos, com os russos atirando contra os ucranianos, e agora, pela primeira vez aqui, os correspondentes chineses estão lançando mísseis contra os russos do lado das forças armadas ucranianas.
Além da Europa, que está entrando para suprir essa posição dos Estados Unidos, a China está vendo uma oportunidade aí também, né? A China não precisa se preocupar com a Rússia, porque por mais que os russos vão ficar chateados com isso daqui, certamente, mas a Rússia não tem alternativa. A China tem alternativa. A China pode trazer a Ucrânia e, com isso, trazer boa parte da Europa para a esfera de influência da China, graças a essa lambança que os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos está brigando com a Europa inteira, um continente que tem trocas comerciais da casa de 20 bilhões com os Estados Unidos, enquanto privilegia a Rússia, que tem menos de 2 bilhões de trocas com os Estados Unidos, uma economia do tamanho do Brasil, menor que a do Brasil no final das contas, uma economia que está totalmente quebrada, que não tem futuro nenhum. Ou seja, essa opção do Trump é simplesmente impossível de ser entendida por qualquer lógica que não seja ou ele é um agente russo, ou ele está com influência muito forte da Rússia, ou então, mais uma vez, ele está iludido com essa ideia de que, se eu fizer a paz, eu vou ser o grande líder do próximo século e coisa e tal. Ele não entendeu nada. Para se fazer a paz, é preciso fazer a paz de verdade. A paz com um país agressor sendo punido por isso, né? Enfim, vamos ver onde é que vai chegar esse tipo de coisa, né? E, bom, os Estados Unidos não foi convidado para o encontro em Paris que vai acontecer hoje. É um encontro estilo Rammstein. Lembra esse encontro Rammstein, que todos os países que ajudam a Ucrânia se encontram para planejar as entregas e coisa e tal? É o primeiro Rammstein que acontece sem os Estados Unidos. Os Estados Unidos não foi convidado. É isso daí, os Estados Unidos abrindo mão da liderança no mundo, né? Mas tem um plano, o Trump tem um plano 4D, ele está jogando o dólar para baixo para desvalorizar e reindustrializar os Estados Unidos. Cara, se é esse o plano dele, ele é ainda mais burro do que eu imaginei, porque isso vai destruir a força americana sem ganhar nada em troca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.